E aí, taverneiros, tudo bom? A história de hoje tá muito legal. O protagonista no começo aqui da história ele é aquele protagonista um pouco bobão, um pouco gado. Mas ele vai ter uma mudança muito grande, galera, ele vai evoluir bastante, então acompanha aí essa história. A história começa nos apresentando ali o protagonista em seu trabalho. Ele parece ali estar apaixonado pela sua colega de trabalho, e ele fica encarando ela o tempo todo. Enquanto ele observava a moça, a colega dela com quem ela estava conversando, percebe, então ele acaba disfarçando. Vamos assumir que o protagonista é aquele tipo de pessoa tímida, muito tímida e sem confiança. Ele fica ali com a barba sem fazer, o cabelo todo bagunçado, e isso acaba afetando a sua autoestima. Indo embora pra casa, ele lembra da vez que saiu com seus colegas de trabalho. Eles ficavam zoando porque ele nunca tinha tido uma namorada. Zombavam de sua aparência e diziam que ninguém ia querer namorar com ele porque ele não era bonito e não se cuidava, e isso acabava piorando ainda mais a sua autoconfiança. Ele dizia que ele não queria namorar, mas no fundo, galera, ele queria realmente uma namorada, era tudo que ele mais queria. E ele era profundamente apaixonado pela sua colega de trabalho. Nesse instante, enquanto ele voltava para casa, ele vê ali uma mulher brigando com um rapaz na esquina. O cara tenta ameaçar a garota, mas ela sai correndo em direção ao protagonista tentando se defender. Ela grita falando para ele chamar a polícia, mas ele fica ali paralisado olhando fixamente para os opais dela. Então ela continua gritando e o protagonista não sabe como reagir. Então o cara ali, ele começa a ameaçar os dois, dizendo que ele não tem medo de matar e de ser preso. Então ele pega uma garrafa de vidro, quebra e começa a ameaçar os dois. No entanto, nessa hora, ele é tão idiota que ele acaba torcendo o tornozelo e cai acidentalmente cortando a perna do protagonista. O prota, galera, ele chama Sr. Kang. O cara, ele fica assustado e diz que só queria passar um medo, que foi um acidente. Então ele sai correndo dali. A moça, ela fica preocupada com o prota e pergunta se ele não quer ir pro hospital. O Sr. Kang, como ele é tímido, ele não diz nada e fica apenas ali encarando ela e acaba ficando até vermelho de emoção. Ele percebe também que as pernas dela tá à mostra e ele acaba fazendo um comentário sobre isso sem querer. E a moça fica sem entender o que tá acontecendo. Ela diz que a roupa dele tá suja de sangue, então ele precisa tirar para que ela lave. E ela ordena que ele arranque ali as calças. Ele dá um grito dizendo que ele mesmo lava. E ele fica ali olhando pra ela sem dizer nada, porque ele tem muita vergonha. A garota se pergunta se ele é algum tipo de maníaco. Então ela se levanta e diz que ele não vai mudar de ideia mesmo. Então ela vai embora. E o prota segue pra casa mancando. Já no dia seguinte, quando ele volta pra sua casa, no mesmo local, no mesmo horário, ele encontra alguns mafiosos naquela mesma esquina. Ele acha estranho ter esse tipo de pessoa ali perto de sua casa. E quando ele entra em seu apartamento, ele nota que a mesma mulher da noite anterior está lá dentro de sua casa. Então ele congela ali de susto e quase morre. E antes que ele grite, ela tampa ali sua boca dizendo pra ele ficar quieto. Oh, faça silêncio aí, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E os mafiosos ficam ali rondando do lado de fora. E ela ainda com a mão na boca dele, nota que a ameaça ali foi embora. Então ela tira a mão de sua boca. Nesse instante ela percebe que o Sr. Kang ficou um pouco, digamos assim, animadinho. E ele fica ali vermelho e suando frio. Então ela dá uma leve risada. Ela pergunta se ele mora ali e ele diz que sim. Então ela pede para poder usar o banheiro em sua casa. E ele, sem escolhas, acaba aceitando. Ela pergunta se ele mora sozinho. E o Sr. Kang, ele acaba confirmando, dizendo que sim. Então ela diz que aqueles caras lá fora são assustadores e que se o prota não tivesse ajudado ela, ela estaria ferrada. Ela vai até o quarto dele e ele pergunta o que ela pretende fazer lá. Ela diz que como ele ajudou ela a se esconder, agora ele tá no mesmo barco que ela. Ela pergunta se ele tem alguma roupa ali para emprestar, algo que seja mais confortável. Então ele vai logo correndo e pega uma roupa bem larga para ela se vestir. Ele fica sem reação e ela diz para ele sair logo dali que ela precisa se trocar. Então ele se toca e sai correndo. Ela acha ele bem engraçado, então dá uma risada, dizendo que ele é um otário. Enquanto ela se troca, o nosso prota aí, meio espertinho, ele tenta espiar pela janela. Mas quando ela se vira, ele se disfarça rapidamente. Quando ele volta pro quarto, ela já tá dormindo, toda estirada ali na cama, bem desengonçada. Ele fica ali encarando a barriga dela e parece que ele nunca viu uma mulher daquele jeito. Então seu coração começa a bater mais forte e ele fica nervoso. Ela se vira pro lado e pede pra ele apagar as luzes. Nessa hora, ela diz que o sutiã dela tá desconfortável. Então ela tira e joga no chão. O prota, ele fica embasbacado ali, se perguntando o que ele deve fazer, se aquilo é algum sinal que ela deve estar dando pra ele. Mas ele acaba resolvendo deixar pra lá e vai embora. Já no outro dia, lá no trabalho,
A colega de quem ele tem interesse diz bom dia pra ele, e ele fica todo emocionado. Enquanto ele comemora ter recebido um bom dia dela, as outras colegas ali de trabalho dele falam mal e fica cochichando, dizendo como ele é esquisito, e ele ignora tudo isso. Já à noite, voltando para casa, ele percebe que a mulher ainda está lá, seus sapatos estão jogados ali na entrada. Quando ele entra em sua casa, ele percebe que ela está saindo do banho sem roupas e sem maquiagem, e ele acaba não reconhecendo ela e dá um grito. Ela xinga dizendo que não mudou nada sem maquiagem e chama ele de feioso. Então ele pede desculpas. E vemos aí então como que uma maquiagem muda uma mulher, né, galera? Mais tarde eles conversam no terraço do prédio. Ela fala pra ele fazer mais barulho quando chegar em casa, e ele retruca dizendo que a casa é dele, horas essa. Ela pergunta se ele não tem namorada, e mesmo sem ele responder, ela já sabe a pergunta, né? De certo, um cara desses ia conseguir namorar alguém. Então ela ali se apresenta dizendo o seu nome. O nome dela, galera, é um pouco difícil, então eu vou mudar pra Ana. E ele se apresenta ali tremendo todo e diz que seu nome é Kang. Então estendem a mão ali e se cumprimentam. Ela pensa que vai ser bem tranquilo morar ali junto com ele, porque ele parece ser bem inocente. Então vai ser uma boa ficar ali nesse apartamento. Enquanto isso, ele treme ali que nem um bambu verde. Ela diz, galera, que ela tem 29 anos e ele tem 35. Então ela pergunta se ele tá com fome e diz que vai preparar um jantar. E ele retruca ali perguntando se ela não vai embora pra casa dela. Ora essa, né? Chega ali, já vai morando, já vai tomando banho, fazendo comida na casa dos outros. E ela conta que pegou dinheiro emprestado ali com os agiota e que aqueles caras de ontem lá tá cercando a casa dela, e se ela voltar pra sua casa, ela vai acabar sendo morta. E ela precisava de dinheiro para poder pagar a cirurgia de sua mãe. Então o Prota, ele diz que sente muito e que ela pode ficar ali até resolver tudo isso. Então ela fala para ele tomar um banho, que a comida vai ser por conta dela. No final das contas, a comida que ela ia preparar era miojo, que era a única coisa que ela sabia fazer. Então ela pergunta se ele tá incomodado com alguma coisa, porque ele fica bufando ali toda hora. Ele continua encarando ela ali e sem querer acaba dando uma risadinha sacana, dizendo que maravilha, vocês já sabem pra onde ele tava olhando, né, galera? Então ela percebe que ele tava vendo e comenta que ele quer ter uma namorada, mas não consegue porque ele não é confiante. E essas palavras atingem em cheio o coração dele. Então ela pergunta se ele tá interessado em alguém, e ele, envergonhado ali, fica sem responder. Então ela chama ele de imbecil e pergunta de novo se é alguém do trabalho de quem ele gosta. Ele comenta que sim, e que por ser tímido ele não consegue chamar ela pra sair e nem falar que gosta dela. Então ela pede para ele contar tudo sobre essa garota, e ele fica novamente sem reação. E ela fica brava, falando que é pra ele ao menos tentar conversar com ela. Então ele tenta falar, mas não consegue. Então ele diz apenas algumas informações. Ela diz que vai ajudá-lo a conseguir uma namorada, desde que ele permita que ela more ali por algum tempo. Ela se propõe, galera, a transformar ele em um novo homem, em um novo pegador de mulheres ali no escritório. Ele acaba entendendo errado essa ideia e começa a achar que ela se apaixonou por ele e quer se casar. E ela nega, dizendo que ele tá louco. Como ela não pode mais voltar para sua casa por causa dos agiotas, os mafiosos, ela terá que ficar ali no apartamento do Prota por algum tempo. E como ele já tem 35 anos, é difícil para uma pessoa dessa idade conseguir uma namorada, pois a maioria das pessoas já tá casada ou tá num relacionamento sério. Por isso ela vai ajudá-lo a se transformar em um novo garanhão. Então ela começa a ficar empolgada, começa a falar várias coisas e faz uma pose maneira, bem animada. Mas ele não reage e ela acaba ficando até sem graça. Ela se apoia ali na mesa e acaba derrubando o macarrão ali em sua roupa. Ela corre pro banheiro para tomar um banho e ele começa ali a limpar o chão. Então ela pede algo para se vestir e acaba colocando outra roupa dele. Mais tarde, ela chega ali com essa nova roupa reclamando que ficou um pouco grande, que ela quer uma menor. Ele pede desculpas, dizendo que aquela roupa é velha e acabou ficando esticada. Então ele traz uma nova camiseta para ela. Ele diz que essa nova camiseta tem um tecido mais grosso, então ela pode ficar tranquila que não vai ficar nada à mostra. Ela acha estranho ele falar isso, então ela pede para que ele saia para ela poder se trocar. Enquanto ele espera ali no terraço, ele sente a tentação de dar uma espiadinha de novo, mas quando ele vai tentar espiar, ela percebe e soca a cara dele, dizendo que se ele fizer isso novamente, ele vai estar morto. No outro dia, de manhã bem cedo, ele vai até o quarto dela e a vê dormindo. Seu coração começa a bater mais forte de emoção ao vê-la deitada, então ele simplesmente pega um lençol e a cobre, e volta a dormir. Ela acorda e pergunta que ele ainda tá dormindo, dizendo que tem muito trabalho a fazer. Ele reclama, dizendo que é sábado e quer dormir até mais tarde. Ela diz que não, pois eles precisam comprar algumas coisas, e pede para ele se arrumar. Ela acaba pegando emprestado alguns equipamentos de barbearia ali perto e começa a cortar o cabelo dele.
Ela corta bastante, mas parece não resolver muito, porque ele tava bem acabado. Enquanto isso, ele fica encarando ela, e ela pede para ele parar de fazer isso. Ela pede então para ele fechar os olhos, pois vai cortar a sua franja. Ao terminar, ela diz que algo deu errado, porque ele continua feio. Então ela passa mais alguns minutos ali dando alguns retoques, e diz que finalmente descobriu o problema, era o seu penteado. Ela dá uma nova olhada ali e ele continua feio. Então ela diz que talvez deva passar um pouco de gel para poder resolver. Ele toma um banho rápido e passa um pouco de gel em seu cabelo. E ela diz que agora sim ele parece uma nova pessoa. E ele retruca dizendo que antes ele devia parecer um monstro, para agora tá um pouco melhor, né? Então eles saem para comprar roupas novas. Ela se troca e passa uma maquiagem. E ele fica encantado como ela fica diferente quando ela tá produzida. Ela realmente fica muito linda. Ela pergunta o que ele tá encarando ela. E ele fica nervoso, pois ele tá achando ela muito gata. Ela percebe que ele fez a barba e menciona que ele ficou bem mais bonitinho assim. Então ela agarra o seu braço e ele começa a tremer. E eles vão até na loja. Todas as pessoas ali ficam encantados com a beleza dela. E ele fica ainda mais nervoso ao perceber que todo mundo tá olhando. Ele não consegue nem se mexer. Ela diz pra ele ficar relaxado, que ninguém vai ligar de ver eles ali. Então ela pega algumas gravatas e experimenta algumas roupas nele. Então vão montando ali um conjunto para ele poder usar amanhã no trabalho. Chegando em casa, eles colocam a roupa ali no chão para ver se tudo ficou bom. E ela diz que segunda-feira ele vai usar essa roupa. Ela pergunta se tem alguma coisa ali que ele não gostou. E ele diz que não. Então ela menciona que tem muitas coisas ainda para ensinar para ele. E eles começam a treinar. A primeira parte do treinamento é para fazer ele conseguir manter o contato visual. Ela tenta várias vezes e diz que isso acontece porque ele não tem confiança. Por isso que ele não consegue encarar as pessoas nos olhos. Durante o treinamento, galera, ele fica olhando para os opais dela. E ela acha que ele tá olhando para sua boca. Então ela fala que ele deve olhar para sua testa. Assim vai parecer que ela tá olhando para os seus olhos. Mas na verdade não era para a boca que ele tava olhando, não. Então após vários minutos ali treinando, ela acaba ficando sem paciência, porque ele realmente não consegue olhar para os olhos. A outra parte do treinamento é ele se acostumar a ficar junto dela. Então ela agarra ali seu braço e ele começa a tremer que nem um bambu verde de novo, porque ele não consegue ficar perto de uma mulher. E ela diz que ele precisa se acostumar. E a última parte do treinamento é fazer ele dormir do lado dela. Eles colocam ali algumas máscaras faciais para melhorar um pouco a pele dele. E ela diz que se ele encostar nela, ele vai dar um soco na cara dele. Então ele fica ali paradinho sem se mover. No outro dia cedo, ela deseja boa sorte para ele e ele agradece. Chegando lá, todos ficam surpresos, achando que é um funcionário novo. A garota de quem ele gosta o cumprimenta sem reconhecer. Mas logo depois ela percebe que é o Sr. Kang. Nesse momento, ele se lembra do dia anterior quando eles estavam treinando. A Ana falou como ele deveria reagir lá no trabalho. Ela diz que quando chegasse lá, todos iriam ficar surpresos e que era para ele dizer apenas obrigado com um sorriso confiante. E que não era para ele falar que estava meio diferentinho, que deu uma mudadinha, não era para ele falar nada disso. Mas nessa hora que ele estava cumprimentando ali no trabalho, ele acaba ficando nervoso e diz exatamente o que não era para falar. Mas ela volta falando que ele tá bonito. Então ele dá um sorriso e agradece daquele jeito lá. Ele fica triste por ter falado o que não devia e começa a se chamar de babaca. Nesse instante, o seu colega de trabalho o repreende, dizendo que ele tá se sentando na mesa do Sr. Kang. Foi então que ele percebe que realmente ele tá diferente, que as pessoas não estão o reconhecendo. E o seu colega ali acaba ficando sem graça por perceber que era o Sr. Kang mesmo. Então os caras começam a tirar sarro de sua cara, dizendo que agora finalmente ele evoluiu, que ele parece um ser humano de verdade, e parabenizam ele por causa disso. E ele fica sem graça e não reage. Na cozinha do escritório, as garotas fofocam sobre ele, em como ele mudou, dizendo que ele era um nerdão, mas que agora tá bem vestido. Ele fica ali na porta da cozinha e ouve tudo que elas estão falando. E ele fica até um pouco feliz ao perceber que as pessoas estão notando a sua mudança. Nesse momento, a garota de quem ele gosta aparece e as mulheres ali na cozinha continuam fofocando, dizendo que provavelmente ele arrumou uma namorada e por isso que ele tá tão diferente, e que essa namorada deve ser uma nerd babaca que nem ele. Então as fofoqueiras ouvem o protagonista e a garota de quem ele gosta conversando do lado de fora, e ela pergunta se ele vai pegar um café, mas ele fala que tá apenas de passagem. Então ela entra na cozinha e as fofoqueiras ficam todas sem graça. Elas perguntam se o Sr. Kang estava ali do lado de fora ouvindo tudo, e ela confirma que sim, que ele ouviu tudo que elas estavam falando. Então elas não sabem onde enfiar a cara, e elas até mencionam que não falou nada de ruim sobre ele, apenas que ele era um nerd. Elas perguntam se a garota também ouviu,
as coisas que elas mencionaram. E a mulher ali que o Sr. Kang gosta diz que sim, que ela também ouviu tudo. Então elas perguntam se ela também não ficou surpresa com o fato do Sr. Kang estar diferente. E ela diz que não se importa, pois todo mundo pode mudar com um pouco de esforço. Em seguida, ela deseja a todos um ótimo dia e sai dali. As mulheres ali, elas ficam todas sem graça, dizendo que a crush do protagonista é uma mulher muito elegante e que evita falar mal de outras pessoas. Nesse momento, a moça de quem o prota gosta, ela pensa que todas ali no trabalho deveriam cuidar de suas vidas. E já em casa, ele chega bem animado para contar para Ana como foi o seu dia no trabalho. Ela tá agachada ali tentando pegar um brinco e ele fica envergonhado perguntando o que ela tá fazendo. Ela explica que o brinco caiu ali e que não consegue alcançar, então pede para ele poder pegar. Ele consegue recuperar o brinco e ela comemora, dizendo que realmente precisava de um homem em casa. Ele pergunta se ela deu uma passada na casa dela, pois estava com uma roupa diferente, e ela menciona que saiu para fazer compras. Ela pergunta então por que ele tá tão animado, e ele conta tudo o que aconteceu no trabalho, inclusive os elogios que ele recebeu dizendo que ele estava bonitão. Então ela confirma que isso é muito bom, é uma notícia muito boa, e que agora vem o próximo passo, que é conseguir fazer o coração de uma mulher disparar. Então ele fica parado ali prestando atenção. E aí galera, eu tenho um recado curto para dar para vocês. Enquanto vocês me ouvem falar, vai curtindo aí a Ryuko dançando. Eu tô com um novo canal chamado O Taverneiro. Lá eu tô repostando vídeos aqui do canal do Porão que não são recaps de manhwas. Então se você gosta de análise de animes, listas e até mesmo tem interesse em saber a minha opinião sobre algumas obras, esse canal é para isso. O Porão da Cidadela, esse canal aqui, ele ainda vai ter o foco em resumo de manhwas. Já o Taverneiro, ele vai ser esses outros tipos de vídeos mais opinativos. Então se inscreve lá para me dar uma força e ajudar esse canal a crescer. E muito obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui nesse canal. Eu jamais imaginei que em tão pouco tempo ia chegar em 10 mil inscritos. Vocês são incríveis, pessoal. Vocês aí, taverneiros, são taverneiros de respeito. E eu também criei um perfil lá no Instagram, se você tiver interesse, o link tá aqui na descrição. Então esse era o recado. É isso aí, pessoal, valeu e até mais!